E agora em 2017 para 2019, nós tivemos a primeira grande mudança depois de quase 50 anos, né? Que foi a troca do calibre. Então, a gente começa a ter a troca do calibre em 2017, 2018, aparecendo os primeiros calibres F49, tá? E em 2020, tá? Finalmente, eles finalizam a produção do 469, optando somente pela produção do F49, tá? A grande diferença do calibre anterior para o calibre atual primeiro, o aumento de tecnologia dos calibres F49, tá? Eles já utilizam, então, o sistema de nanotecnologia que a Seiko emprega nos calibres mais recentes deles, né? O que é nanotecnologia? São robôs microscópicos, né? São máquinas microscópicas que fazem com que você consiga dar um acabamento melhor para as rodas, para os eixos, né? Então eles fazem um acabamento microscópico em cima dele e isso acaba se tornando pequeno, né? Então essas pequenas ferramentas acabam dando uma ajuda muito grande na tecnologia. E o que isso implica no produto final? Precisão. Tá? Quanto menos atrito tem, mais precisão tem o relógio. Então, com esse acabamento de nanotecnologia que eles criaram para os calibres, isso fez com que os relógios então conseguissem ganhar mais precisão. Tá? Agora, quanto à durabilidade e longevidade desse novo calibre, a gente não pode afirmar ainda. Por quê? Porque não é um calibre que está há 5 anos rodando no mercado. Tá? Apesar de ter alguns já que a gente viu que deu problema, outros tem gente que nunca abriu o relógio ainda. Tá? A gente só se lembra dos que deram errado, né? Os que deram certo, ninguém se lembra. A gente vendeu 100, digamos, vendemos 1000 relógios, um deu problema, a gente só lembra do que deu problema. Os outros 1000 não tem problema nenhum, mas sempre você lembra só do que dá problema. E o que a gente pode perceber é justamente isso, tá? Que a gente tem uma grande gama de relógios que a gente vende e eles não dão problema, tá? Mas a gente acaba ressaltando só um ou dois que deu problema. Então é interessante dizer o seguinte: a gente tem visto que o relógio tem se tornado uma ótima máquina resistente e apresentando uma possibilidade de uma durabilidade e uma longevidade muito grande. Só que, como é que fala? Nada ganha de um campo de batalha. Tá? Não adianta você fazer vários projetos. Enquanto você não entrar no campo de batalha, você não sabe se você vai vencer ou não. E a mesma coisa acontece com o calibre F49. A gente não sabe se ele vai ter a durabilidade de um 469, mas tudo leva a crer que ele está no caminho certo. Ok? Então, nós ganhamos precisão, nós ganhamos um calibre novo com nanotecnologia e agora, quanto à durabilidade e a resistência dele, o tempo vai dizer momentaneamente. A gente tem apresentado ótimas expectativas, tá? Ótimas experiências, vamos dizer assim, né? Com esse calibre. Então, são como é que fala? Essas experiências na prática que a gente tem visto aqui, a gente que está em tete a tete com o cliente final, conversando com o cliente final, a gente tem visto que esse calibre tem sido muito eficiente nesse sentido. O calibre F49, só o tempo vai dizer se ele é tão bom quanto o 469. Só que é muito difícil você apagar a história que o 469 tem dentro da urologia brasileira, dentro da urologia mundial.